Se você tem vontade de aprender um novo idioma, mas você acha que é muito difícil, ou que você não é capaz, ou que é muito caro, fica nesse vídeo que eu vou te passar algumas dicas de como que eu usei para estudar de forma gratuita, criando uma rotina leve, constante e ainda se você tem vontade de estudar 2 idiomas ao mesmo tempo ou até mais. Eu me chamo Fernanda e eu já falava inglês porque a minha mãe era professora de inglês e há um ano mais ou menos eu comecei a estudar espanhol e francês ao mesmo tempo. E, bom, eu já tô num nível legal, mais ou menos. Tá bem longe da minha meta, porque eu tenho um sonho de me tornar poliglota, então eu quero repassar essa rotina que eu tô usando pra estudar os idiomas. Enfim, a minha lista é bem grande, né? Tem desde russo a mandarim a italiano que eu quero estudar, mas, enfim, fica comigo. A primeira coisa que você tem que ter em mente é qual que é a tua motivação, porque para você estudar um idioma não vai ser do dia para noite. Isso é algo que você já tem que ter claro em mente, que é algo que demora, é algo que você tem que colocar na tua rotina. E para você se manter constante, você precisa de motivação, você precisa ter um motivo que faça você todo dia estudar o idioma. Quais são os meus motivos? Primeiramente, eu comecei com inglês, espanhol e francês porque é algo relacionado com a minha área de estudo, porque eu faço direito e eu tenho muito interesse pela área de direito internacional. Então, para estudar artigos, tudo, eu preciso aprender esses idiomas, que são, por acaso, são os idiomas oficiais da ONU. E também, outra motivação é que eu acho muito bonito quem fala outros idiomas, né? Peraí. Além disso, você assistir filmes desses países no idioma original, sem legenda, é algo muito legal. E eu também gosto muito de ler, e ler outros idiomas é algo muito legal. Tem mais esse daqui também, enfim, tem vários. É algo muito útil, com certeza, eu gosto muito. A segunda dica é algo que, pra mim, é o principal, que é você colocar o idioma que você quer estudar na tua rotina. Uma coisa que acontece muito é que muitas pessoas relatam que, do nada elas aprenderam inglês. Não é que do nada elas aprenderam inglês, mas é que a gente tá tão exposto à cultura americana e o cinema, as redes sociais, tudo, que a gente acaba aprendendo o idioma sozinho. E da mesma forma que a gente aprende um idioma tendo contato com esse idioma, acontece também com quem se muda do país, quem vai pra, sei lá, vai pra Itália, não tem contato nenhum com os falantes de português, não tem mais contato nenhum com a cultura do Brasil, e a pessoa acaba esquecendo o idioma, ou pelo menos, não esquecendo totalmente, né, mas esquecendo uma palavra ou outra, justamente porque o idioma é algo que você aprende diariamente, algo que você precisa ter contato. Por isso, coloca o idioma na tua rotina, começa a acompanhar o cinema, as séries, as redes sociais, as pessoas que falam esse idioma, os livros, e busca pessoas para você conversar. Isso é algo que vai te fazer aprender o idioma, basicamente o principal, na real. E por mais que possa parecer algo meio estranho, lembro de uma criança quando ela começou a estudar o idioma. Quando você aprendeu o teu idioma materno, como é que você fez? Primeiro você começou a aprender os comandos, a fonética, né? Então você sabia mais ou menos o que os pais estavam pedindo, antes de você saber ler ou escrever. Depois você aprendeu a se comunicar, então a falar uma palavra ou outra, e aí só na escola que você foi aprender a ler e a escrever e estudar a gramática. E também justamente porque vai estar criando um ambiente muito mais agradável para você estudar a língua, né? A terceira dica é você organizar a tua rotina de estudos. Então, você começar a criar um cronograma do que você vai estudar, porque apesar de ser importante você estar em contato com a língua, é importante também você estudar a gramática, né? Eu não acho que a gramática seja o que vai te fazer, de fato, aprender o idioma, de fato, a te tornar fluente, mas é importante também você, pelo menos, saber o básico da gramática desses idiomas. Então, comece a organizar uma rotina diária do que você vai estudar. Assim, se você estudar 20, 30 minutos todos os dias, durante uma semana, não é um tempo muito maçante, né? Vai passar rápido, porque é legal você estudar os idiomas. E é um tempo bom pra você aprender eles, né? E na tua rotina, separa o horário que você vai estudar e o que você vai fazer nesses dias. Então, eu quero tal dia, eu quero praticar escrita. Tal dia eu quero estudar um pouco da gramática, tal dia eu quero focar bastante a fonética, sabe? Eu quero ouvir mais. Daí tá, a quarta dica é as ferramentas que você vai estar usando nos teus estudos. Tem vários cursos online disponíveis no YouTube de forma gratuita. Você também tem aplicativos de, sei lá, Duolingo, Babel, esse tipo de coisa que eu acho que o Babel é pago, mas o Duolingo
Tem a versão gratuita dele e também não é isso que vai te fazer aprender o idioma, mas você vai estar praticando vocabulário, então eu acho bom. A ofensiva do Duolingo vai estar te ajudando a manter a constância, né? Então, tem isso. Outra coisa também que você pode usar é o ChatGPT. Pode parecer uma coisa meio esquisita, mas faz o seguinte, vai no ChatGPT e coloca o seguinte comando. Eu tô estudando tal idioma, então faça perguntas pra mim pra eu responder nesse idioma e o que eu errar você corrige. Então você vai estar conversando com o ChatGPT e no que você errar ele vai estar te corrigindo. Isso vai estar te ajudando a praticar bastante a escrita, ter mais uma noção da gramática, porque além disso, o ChatGPT ele coloca ainda tipo, tal palavra não combina nesse contexto, em outro contexto tem que usar isso, entendeu? Então vai te ajudar bastante. Basicamente é isso que você precisa, é você estar imerso no idioma, né? Você ter uma noção da gramática, então você organizar uma rotina de estudos, você praticar. E a quinta coisa não é mais uma dica, mas é pra você que quer aprender 2 ou mais idiomas ao mesmo tempo, né? Existe um negócio chamado Família dos Idiomas. Eu vou até entrar aqui pra mostrar pra vocês, calma aí. Ó, é o seguinte, essa imagem aqui vai estar mostrando a família dos idiomas. Famílias linguísticas, né? Famílias de idiomas são um grupo de línguas que tem uma origem comum e compartilhada. Elas são basicamente um idioma origem que dá origem a vários... Não, pera. As famílias linguísticas são um idioma que dá origem a vários dialetos. Então, tá vendo que o português, o espanhol, o italiano e o francês, eles vêm dessa parte aqui do Italic Romance? Fazem parte da mesma família. Assim como os idiomas germânicos, né? Tem o inglês, o alemão, enfim. Por que é importante fazer isso? Porque se você está estudando 2 idiomas ao mesmo tempo, não é muito recomendável você aprender 2 idiomas que sejam parte da mesma família, porque eles são muito similares. Então, imagina, sei lá, um americano fala inglês e ele resolve aprender espanhol e português ao mesmo tempo, que são idiomas muito parecidos. Mas uma coisa interessante, o espanhol, o italiano, o português e o francês fazem parte da mesma língua, mas você provavelmente conhece as pessoas que já falam inglês e resolvem estudar francês e italiano ao mesmo tempo, ou francês e espanhol ao mesmo tempo. É o seguinte, o francês de fato, ele pertence à família das línguas românicas, que são originadas do latim, então elas têm a estrutura muito parecida. Só que parece que o francês, ele teve uma influência significativa por causa que quando Guilherme, conquistador, duque da Normândia, invadiu a Inglaterra e se tornou rei, os normandos trouxeram o francês medieval como a língua da corte e da administração da Inglaterra. Então, a elite inglesa falava o francês, enquanto a população comum continuava com o inglês. Então, esse contato intenso entre as duas línguas durou por mais de 300 anos, que fez com que o francês deixasse uma marca significativa no vocabulário do inglês, especialmente nas áreas como da administração, direito, arte, culinária e da guerra. Então, o francês faz parte da família das línguas românicas, mas ele teve muita influência com o inglês. Além disso, a fonética ela é um pouco diferente, por isso que não confunde tanto, mas ainda assim confunde, principalmente na gramática, mas não é tão difícil quanto você estudar espanhol e italiano ou espanhol e português ao mesmo tempo. É recomendável que você estude, então, sei lá, espanhol e inglês ao mesmo tempo, você vai conseguir, não é tão difícil assim. Você estudar, sei lá, alemão, italiano, ou francês e russo, sei lá, você que sabe mais escolher de famílias diferentes se você for estudar 2 idiomas ao mesmo tempo. Mas isso tem uma coisa boa, que é o seguinte: depois que você aprende um idioma de uma família, vai ficar mais fácil para você aprender os idiomas dessa mesma família. Pra gente que fala português, é mais fácil a gente estudar espanhol. Depois que a gente aprender espanhol, vai ficar cada mais fácil pra gente estudar italiano, francês, porque são idiomas parecidos, da mesma forma. Tem de outras famílias, né? Eu tô usando essa como exemplo porque eu tenho mais conhecimento sobre esses idiomas. Da mesma forma, quem fala russo, fica fácil pra pessoa aprender ucraniano, entendeu? E por aí vai. Enfim, em resumo é isso, não tem muito segredo, é basicamente você ficar imerso no idioma, né? Você manter uma constância nos seus estudos, não desistir, não parar pela metade. É uma habilidade muito legal. É muito bom você estudar os outros idiomas, isso tem diversos benefícios para tua saúde até. Talvez você possa achar que é uma jornada muito longa, é muito difícil, mas lembra que o tempo vai estar passando de qualquer jeito, então utiliza ele de uma forma boa para você. Eu não tô dizendo isso de uma forma produtividade tóxica, mas você
Tem essa frase aqui muito boa que eu não tô lembrando agora, mas eu vi no TikTok. Eu vou deixar pra terminar o vídeo, tá bom? Tchau.